Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição, e hoje, domingo 2 de fevereiro de 2025, a lição de hoje, a lição de número 6, ela tem como título Amor e Justiça. Nós, seres humanos, nós não estamos assim acostumados a pensar nesses dois conceitos, né, entre amor e justiça, que eles caminham unidos, lado a lado, juntos. Mas isso somente ocorre porque nós porque nós entendemos que o amor quanto à justiça, eles foram grandemente distorcidos, né, por Satanás, esse mundo, distorcido para a humanidade, mencionando que o caráter de Deus, ele era um ditador, que ele impunha as coisas para os seus seres humanos, para os seus seres em geral, e a humanidade passou a pensar um pouco diferente, porque o verdadeiro caráter de Deus é o amor. E dentro da lição de hoje, ela está baseada ali em Salmos 33:5, Isaías capítulo 61, versículo 8, Jeremias capítulo 9, versículo 24, Salmo 85, versículo 10 e Salmo 89, versículo 14. Aqui nós vemos, né, dentro desses capítulos e versículos, demonstram o verdadeiro compromisso de Deus com a justiça, né? Porque Deus não é só amor, mas também é justiça. E aquele que é tão superior aos anjos que mencionam as Escrituras, quanto ele herdou a mais excelente nome do que os próprios anjos, que é Jesus, ele veio ao mundo realmente para salvar a humanidade, mostrar realmente o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. E através dos seus mistérios e da introdução da sua bondade, amor e justiça, nós vemos um verdadeiro Deus, que é um Deus que nos ama, e Ele nos ama através da justiça, que está lá em Isaías 61:8. Se nós levarmos em conta essa compreensão de uma forma assim mais ampla, a justiça, isso revela pelo menos duas ideias a respeito disto, né? Que são realmente ideias essenciais para nós entendermos. Onde, primeiro, a justiça divina, ela não está apenas relacionada com códigos legais, mas fundamentalmente através do coração, né, da mente, e ao caráter de Deus, que é o amor. E o segundo ponto é que o lugar de Deus, assim, ele não ama só apenas a deliberação da justiça, mas ele faz com que a justiça ela seja executada, né? E Deus deixa bem claro para todos nós, e Ele já mostrou no decorrer dos tempos, que Ele é bom, que a sua fidelidade dura para sempre, e que o Senhor pede para nós que nós venhamos a praticar a justiça, que nós possamos amar a misericórdia e que nós possamos andar humildemente com Ele, Deus, né? Que está lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8. E entre todos os aspectos assim que nós podemos refletir sobre o caráter de Deus, um dos mais importantes é o amor.
E é o que realmente baseia essa lição de hoje, que é amor e justiça. E assim, as Sagradas Escrituras mostram que o amor e a justiça, eles andam juntos, de mãos dadas, porque o verdadeiro amor exige justiça. E assim, a verdadeira justiça, a justiça só pode ser regida e ser repartida através do amor e executado através da mente de Deus. Muitas pessoas estão acostumadas a raciocinar e pensar que o amor e justiça não tem nada a ver com a outra, que são coisas opostas, né? Mas por falta que falam isto, é tudo por falta de discernimento, de entendimento, de sabedoria. Por isso que eles pensam assim, ou não conhecem as Sagradas Escrituras devidamente. E nessa perspectiva, onde as pessoas que raciocinam desta forma, elas não podem ser totalmente justo e amoroso se for assim. Ao mesmo tempo, por elas fazerem essa divisão, eles não podem realmente aplicar amor e justiça juntos. Porque eles fazem uma divisão, eles fazem uma separação disso. E nessa visão errônea, o amor é permissível e impede, ou pelo menos confunde, a devida aplicação da justiça. E o bom exemplo de hoje que nós temos é os tribunais que nós temos aqui no nosso Brasil, com o próprio STF, que age assim. Por outro lado, muitas pessoas argumentam, né, que a justiça deve ser objetiva e imparcial. Assim, necessariamente exclui qualquer manifestação autêntica de misericórdia e amor. Deus foi bondoso e misericordioso com esse povo de Israel no passado, e também foi muito bondoso e misericordioso também com um povo chamado de ninivitas, que eles eram violentos, eles matavam crianças, né? E aos olhos dos homens, as pessoas achavam que nunca eles seriam alcançados por Deus ou buscarem a salvação. E Deus enviou o profeta Jonas até eles para proclamar o evangelho das boas novas. E incrível que pareça, esse povo cruel e violento se arrependeram. E aí o profeta descreve Deus assim, após acontecer isto. Diz lá que Deus, ele é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal. Que está lá em Jonas 4:2. E já no Salmo 33:5, Davi diz: ele ama a justiça e o direito à terra está cheia da bondade do Senhor. Que maravilha, né, meus amigos? E no caso dos ninivitas que eu mencionei, que foram alcançadas por Jonas através da proclamação do Evangelho, nós vemos que o amor e a justiça de Deus juntas fizeram que aquele povo se arrependesse. E assim, o termo hebraico traduzido como justiça, dentro desse Salmo capítulo 33, versículo 5, e também lá em Isaías 61:8, onde a palavra em hebraico é mispá, que transmite a ideia de um governo íntegro, correto, reto, né? Porém, a ideia de mispá na Bíblia não está restrita apenas aos processos judiciais, como existe, né, nos tribunais hoje, mas se refere a todas as funções do governo. E nessa perspectiva, não havendo separação de funções, o governo nos tempos bíblicos estava centrado especialmente na figura imponente do governante e não em códigos legais. E a Bíblia, em Isaías capítulo 61, versículo 8, diz lá, que fala desse governo de Deus íntegro e correto, que nos diz: porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa
e com eles farei aliança eterna. Aqui que nós vemos nesse texto é mais uma promessa de Deus. Aquelas pessoas que são corretas e justas, que servem ao Senhor por amor, e honrará aqueles que também obedecem, né? E assim nós devemos resguardar o nosso coração presunçoso e pecador, porque Deus ama a justiça e Ele punirá as pessoas que realmente se desviarem desses caminhos ou que cometem injustiça para outras pessoas. E ao observar os erros dos outros, nós devemos aprender com isso. Como ocorreu com Davi, que ele caiu em grande pecado ao realizar um censo de Israel sem a autorização de Deus, que está lá em 2 Samuel 24:10. E ainda podemos cair no pecado do orgulho em classificar a nossa vida como única, que seja digna de aprovação por Deus, sendo que nós somos pecadores e podemos estar no momento realmente de pecado, cada vez podemos estar caindo, às vezes podemos estar consagrados. Então nós não podemos jamais falar isto, que nós somos dignos de aprovação divina. E para não sermos injustos, nós temos que combater o veneno do orgulho, né? Da vaidade. E é necessário que nós nos apoderemos do antídoto para tudo isto, que é Cristo, que Ele mesmo diz lá em Mateus 11:29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por isto que, por boas razões, os profetas da época condenavam regularmente todos os tipos de injustiças, incluindo leis que eram feitas injustas, às vezes balanças falsas, além da opressão aos pobres, órfãos e viúvas, e outras pessoas necessitadas que estavam vulneráveis, que estavam fragilizadas, né? Embora as pessoas cometem muitos erros, injustiças, Deus exerce constante misericórdia, juízo e justiça na terra, que diz lá em Jeremias 9:24. Jeremias mostra com sagacidade o poder e a riqueza do povo de Israel, que não foram capazes de proteger eles mesmos. A única razão verdadeira para se gloriar está no caminho reto ao Senhor, que nós devemos seguir no conhecimento das Sagradas Escrituras, na obtenção de sabedoria para entender bem as Sagradas Escrituras e ser fiel ao Senhor. O que nós vemos em todas as Sagradas Escrituras é que aqueles que eram fiéis a Deus, que aguardavam ansiosamente pelo juízo divino como um evento bom e extremamente positivo, porque iria trazer punição contra pessoas e povos maus e opressores naquele tempo, em que esse juízo proporcionaria justiça e libertação para as vítimas da injustiça e da opressão. De fato, somente a retidão e a justiça são o próprio fundamento do governo de Deus. Porém, somente cabe a Ele, Deus, fazer juízo. No Salmo 85:10, nós vemos a descrição do caráter de Deus, aquele que traz solução definitiva para os nossos problemas. E nós temos o exemplo do carcereiro, que aceitou o chamado de Deus, e ele acabou levando toda a sua família aos pés de Jesus, para aceitá-lo a Jesus como Salvador e Senhor, e assim toda a sua casa foi salva. E ali eles encontraram a graça e a verdade, a justiça e a paz, se beijaram, como diz lá no Salmo 85:10. E todos os atributos, né, de Deus, eles andam juntos na vida do cristão. Não há paz se não há justiça, como também não há graça
sem que haja verdade. Não há como pedir perdão por nossos pecados se nós não aceitamos ser confrontados pela palavra de Deus, ou seja, pela Bíblia, que está lá em 2 Timóteo 3,16. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para todos aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é Ele, Jesus, que está apontando que a salvação só vem através dele, não existe outro meio. E quando você aceita Jesus dessa forma, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor verdadeiramente, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, Deus dará para você um grande presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que está se aproximando, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará de uma grande festa das bodas do Cordeiro, das bodas de Jesus, o Filho de Deus. E ainda, meu amigo, minha amiga, você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.